Bom, pessoal, agora vamos falar dos pontos mais importantes do ciclo cardíaco. Então, a gente sabe que a gente pode fazer uma analogia do coração como sendo uma bomba, uma vez que ele tem duas câmaras cardíacas que trabalham lado a lado, que são os ventrículos, direito e esquerdo, e esses ventrículos, eles relaxam e enchem-se de sangue, e em seguida contraem-se e bombeiam sangue, tanto para a circulação pulmonar quanto para a circulação sistêmica. O intervalo entre o relaxamento ventricular e o enchimento de sangue e a sua contração e ejeção de sangue é chamado de ciclo cardíaco. E a gente vai entender cada fase desse ciclo, ok? Aqui essa imagem mostra todas as fases do ciclo cardíaco. Como a gente está falando, é um ciclo. Já que é um ciclo, eu posso começar falando de qualquer uma fase, uma vez que um ciclo ele não para, né? Então, eu posso começar falando da fase 4, da fase 5, não importa. Mas aqui pela imagem, a gente vai começar falando de uma fase do ciclo cardíaco que é chamada de diástase. Na diástase, se tem como característica que todas as câmaras estão relaxadas, tá? Tanto os átrios quanto os ventrículos. Então, nesse momento, ainda não houve disparo do potencial de ação das células do nó sinatrial, seguindo para os átrios para que aconteça a contração. Então, é uma fase de relaxamento de todas as câmaras. O átrio está cheio de sangue. Quando os átrios estão cheios de sangue, pense que o ciclo cardíaco ele acontece ao mesmo tempo dos dois lados, tá, gente? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Quando os átrios eles recebem sangue e eles estão repletos de sangue, esse aumento da pré-carga aqui dentro dos átrios, aumento da pressão aqui dentro dos átrios, faz com que as válvulas atrioventriculares elas se abram. Tá? Então, só a chegada do sangue aqui, aumentando a pressão aqui, né, dentro dessas câmaras, faz com que as válvulas atrioventriculares, tanto direita quanto esquerda, se abram, ou válvulas bicúspide e tricúspide. Não sei como é que vocês conhecem. Bom, quando essas válvulas se abrem, o sangue ele passa de forma passiva dos átrios para o ventrículo. Cerca de 80 a 90% do sangue, ele passa de forma passiva do átrio para o ventrículo, ou seja, antes mesmo de acontecer a contração atrial, a sístole atrial. Ok? Então, essa fase é chamada diástase. Aconteceu o disparo no potencial de ação, alcançou os dois átrios, eu tenho sístole atrial, que é a próxima fase do ciclo cardíaco. A sístole atrial, ela consiste na ejeção de uma pequena quantidade de sangue para os ventrículos. Lembra que na fase anterior, cerca de 80 a 90% do sangue dos átrios já foram para os ventrículos. Agora, com a sístole, os 10 a 20% que tinham nos átrios vão passar para os ventrículos. A próxima fase é chamada de contração isovolumétrica. Por quê? Nessa fase, eu já tenho uma despolarização aqui ventricular. E a pressão aqui dentro dos ventrículos, ela já aumenta tanto que até um ponto em que as válvulas atrioventriculares se fecham. Então, o que faz com que as válvulas atrioventriculares se fechem são o aumento inicial da pressão exercida aqui pelos ventrículos. Um ponto importante que tem aqui nessa fase é que quando essas válvulas se fecham, acontece um pequeno refluxo de sangue para os átrios e esse pequeno refluxo bate aqui nas paredes atriais e isso gera uma reverberação, que é audível, um som, que é o tum do coração. A gente não tem o tum-tá do coração, o tum do coração acontece por conta desse pequeno refluxo de sangue do ventrículo para os átrios quando as válvulas atrioventriculares se fecham. Isso é chamado de primeira bulha cardíaca. Bom,
Fechou as válvulas atrioventriculares, a pressão aqui continua subindo, mas ainda não foi suficiente para abrir as válvulas semilunares. Se as válvulas semilunares ainda estão fechadas, ou válvula pulmonar e aórtica ainda estão fechadas, e as atrioventriculares também se fecharam, isso significa que nem está entrando sangue no ventrículo, nem está saindo. Por isso que essa fase é chamada de contração ventricular isovolumétrica. O ventrículo está iniciando sua contração, o potencial de ação está alcançando aqui as fibras, formando, né, aquele complexo QRS, para em seguida acontecer de fato a contração. Então, nessa fase, um pouco antes da contração ventricular, com o fechamento das válvulas atrioventriculares e com as válvulas semilunares ainda fechadas, eu não tenho mudança de volume no ventrículo, por isso chamada fase de contração ventricular isovolumétrica. Ok. Formou o complexo QRS, despolarizou os ventrículos, agora eu tenho um aumento substancial da pressão aqui nesses ventrículos. Esse aumento da pressão, né, por conta da força de contração ventricular, faz com que as válvulas semilunares se abram. Quando essas válvulas semilunares se abram, agora eu vou ter a fase chamada de ejeção ventricular. No início, quando a pressão aqui dentro do ventrículo supera a pressão da aorta ou da artéria pulmonar, essa contração inicial faz com que aconteça uma ejeção rápida de sangue para a circulação. E aí, depois que acontece essa ejeção rápida inicial, eu ainda tenho a outra fase dentro dessa que é chamada de ejeção lenta. E a ejeção lenta, ela se caracteriza pela baixa na pressão aqui dentro dos ventrículos, mas a pressão inicial exercida por essa contração ainda puxa um pouco mais de sangue para a aorta e para a artéria pulmonar. Logo, ejeção lenta. Em seguida, eu vou ter repolarização dos ventrículos, e quando os ventrículos estão repolarizando, a pressão dentro dos ventrículos vai ficar menor do que a pressão na aorta e na artéria pulmonar. Quando essa pressão do ventrículo fica menor que nas artérias, acontece o fechamento das válvulas semilunares. O fechamento dessas válvulas faz com que aconteça um pequeno refluxo das artérias de sangue, das artérias para dentro dos ventrículos. Esse pequeno refluxo bate nas paredes do ventrículo, isso gera um som que é auscultado, que é o tá do coração, que é chamada segunda bulha cardíaca. Então, o tum-tá do coração que a gente ausculta no animal está relacionado à primeira bulha cardíaca, que é com o fechamento das válvulas atrioventriculares, e a segunda bulha cardíaca, que é com o fechamento das válvulas semilunares. Ok? Quando acontece o fechamento das válvulas semilunares, o ventrículo nessa fase está relaxando. Só que a quantidade de sangue que chegou aqui no átrio nesse momento ainda não foi suficiente para exercer uma pressão e abrir as válvulas atrioventriculares de novo. Então, nessa fase eu tenho válvulas semilunares fechadas, válvulas atrioventriculares fechadas e o ventrículo relaxando, por isso que é chamada de fase de relaxamento ventricular isovolumétrico. Daí, a fase seguinte vai ser a que a gente já falou. O sangue que chega aqui nos átrios agora, nesse momento, já exerce uma pressão que faz com que as válvulas semilunares, as válvulas atrioventriculares se abram. E aí, nesse momento, todas as câmaras ainda estão relaxadas, o sangue passa de forma passiva dos átrios para os ventrículos, e essa fase é chamada de diástase. E aí começa tudo de novo. Aqui a gente vai conseguir entender como que cada fase dessa está relacionada com a formação de bolhas cardíacas, com o traçado do eletrocardiograma, com o fluxo sanguíneo aórtico e com a pressão tanto no átrio
quanto no ventrículo, quanto na aorta, tá? Então, vamos detalhar um pouco mais o que a gente falou na imagem anterior. Entendam o seguinte, importante falar. Os volumes de sangue nos átrios direito e esquerdo e nos ventrículos direito e esquerdo são os mesmos. Todos os eventos acontecem dos dois lados ao mesmo tempo. Que muda? Só as pressões que mudam. A pressão exercida pelo ventrículo direito é muito menor do que do ventrículo esquerdo. E aí vocês entendem por quê. O ventrículo esquerdo ele vai ejetar sangue para toda a circulação sistêmica, então a pressão tem que ser maior. Já o ventrículo direito ele vai ejetar sangue somente ali para a circulação pulmonar, então a pressão ela é menor. Mas os volumes eles são iguais, ok? Então aqui a gente começou falando da contração atrial. A contração atrial consiste, né, na passagem de uma pequena quantidade de sangue dos átrios para os ventrículos, né? Assim, somente 10 a 20% de sangue é passado do átrio para o ventrículo quando acontece a contração. Se eu já tenho contração atrial, significa que já aconteceu a onda P, né? Já teve despolarização. Lembrem que após a despolarização é que eu tenho contração. Então, se eu já tive nessa fase contração, significa que eu já tenho formação de onda P, ok? Ainda não, o fluxo aórtico ainda está baixo, porque o ventrículo ainda não está contraindo. A pressão do átrio, ela já alcançou seu máximo, e a pressão do ventrículo, ela ainda está baixa, porque essa câmara ainda está relaxada, tá? E a pressão aqui na aorta está em torno de 80 milímetros de mercúrio. Após a contração atrial, o que é que eu tenho? A próxima fase, contração isovolumétrica ventricular. Nessa fase agora, o potencial de ação está alcançando os ventrículos. Então, eu tenho formação já do complexo QRS, mas o ventrículo ainda não contraiu, ele vai contrair na fase seguinte. Então, formou o complexo QRS, a pressão aqui ela está começando a aumentar, né? Se iniciando uma contração do ventrículo, né? Bem no início, e por isso eu tenho fechamento, esse aumento da pressão maior no ventrículo do que nos átrios, faz com que as válvulas atrioventriculares se fechem. Fechando as válvulas atrioventriculares, acontece um pequeno refluxo de sangue para os átrios, isso bate nas paredes dos átrios e gera um som, que é chamado de primeira bolha cardíaca. Então, eu tenho aqui, nessa fase, a formação da primeira bolha cardíaca. Olha o que está acontecendo com a pressão do ventrículo. Ela está quase superando a pressão da aorta, né? Só que ainda não superou a pressão da aorta, e por isso que as válvulas semilunares ainda não se abriram, elas ainda estão fechadas. Se as válvulas atrioventriculares fecharam e as semilunares ainda não se abriram, significa que eu não tenho variação de volume dentro dos ventrículos, por isso contração isovolumétrica ventricular. Fase seguinte, ejeção ventricular rápida. Significa que eu tenho agora contração propriamente dos ventrículos. Então, na fase anterior foi formado o complexo QRS e agora eu tenho contração do ventrículo, que é aquela fase do platô lá do gráfico do potencial de ação da célula ventricular. Contraiu, a pressão dentro do ventrículo aqui, ó, superou a da aorta. Como superou, agora eu tenho a abertura das válvulas semilunares e ejeção de sangue, né, para circulação sistêmica e pulmonar. Ejeção rápida, então, ao momento que se abre a ejeção, ela é rápida, ok? Chamada de ejeção ventricular rápida. E, obviamente, se está havendo uma grande quantidade de sangue sendo ejetada, o fluxo sanguíneo aórtico também aumenta. Nesse gráfico não mostra o fluxo sanguíneo pulmonar, mas lembrem que os volumes são os mesmos, do lado direito e esquerdo. Ok. Aí, agora nessa fase, na fase de ejeção ventricular lenta, a pressão ventricular ela já está ficando um pouco menor
próxima da aorta. Mas a pressão da fase anterior exercida para a ejeção ventricular, para que acontecesse a ejeção ventricular rápida, faz com que ainda seja puxado uma pequena quantidade de sangue para a circulação. Isso é chamado de ejeção ventricular lenta. Tá? Nessa fase, o fluxo sanguíneo aórtico já vai diminuindo, a pressão do ventrículo também já começa a cair e os ventrículos eles já estão repolarizando, eu já tenho formação de onda T. A pressão do ventrículo agora caiu, ficou bem menor que a da aorta. Quando essa pressão cai, isso faz com que, quando a pressão ventricular está menor do que as artérias, seja aorta ou pulmonar, isso faz com que as válvulas semilunares se fechem. Quando elas se fecham, acontece um pequeno refluxo de sangue para os ventrículos, isso bate na parede dessas câmaras e acontece a segunda bulha cardíaca, né? Isso é auscultado. Então, aqui eu tenho já no gráfico a formação da segunda bulha cardíaca. Nessa fase, a quantidade de sangue que está chegando aqui nos átrios ainda não foi suficiente para exercer uma pressão para abrir as válvulas atrioventriculares. Então, as válvulas atrioventriculares ainda estão fechadas e as semilunares acabaram de se fechar. Com isso, eu não tenho variação de volume nessa fase dentro dos ventrículos e eles estão relaxando. Logo, eu tenho a fase chamada relaxamento isovolumétrico ventricular. Logo em seguida, eu tenho agora ventrículos relaxados, átrios ainda relaxados, ainda não houve disparo lá de potencial de ação nas células do nó sinoatrial. O que acontece? Eu tenho que a própria pressão do sangue chegando aqui, exercendo a pressão aqui dentro dessas câmaras, abrem as válvulas atrioventriculares. Ainda com as câmaras relaxadas, eu tenho a passagem rápida de sangue para dentro dos ventrículos e depois um enchimento lento. Essa fase é chamada também de diástase, ok? E aí, depois daqui, a gente teria o quê? Despolarização dos dois átrios e em seguida a próxima fase, que a gente falou lá no início, que seria a sístole atrial. Então, aqui, ó, aquele gráfico com todas as informações juntas. Então, um ciclo cardíaco compreende uma sístole ventricular e uma diástole ventricular. Dentro da sístole eu tenho a contração isovolumétrica ventricular, ejeção rápida e ejeção lenta. E dentro da diástole ventricular a gente tem o relaxamento isovolumétrico, o enchimento rápido e enchimento lento, que é a chamada diástase, e depois a contração atrial. Então, todas essas fases acontecem em cada batimento cardíaco, em cada tum-tá do coração, que a gente ausculta. Então, aqui, ó, eu tenho sístole atrial. Se tem sístole, significa que já despolarizou os dois átrios, então eu já tenho formação de onda P, não é assim? Nessa fase, eu tenho as válvulas atrioventriculares ainda abertas, né, para a ejeção de pequena quantidade de sangue do átrio para o ventrículo. Logo em seguida, o potencial de ação ele vai alcançar todas as células ventriculares, aí eu tenho formação do complexo QRS, então a pressão aqui dentro do ventrículo vai aumentar, ficando maior que a dos átrios, fecham as válvulas atrioventriculares, mas a pressão ainda nessa fase não foi suficiente para abrir as válvulas semilunares. Com isso, eu tenho a fase de contração isovolumétrica. Quando a pressão dentro do ventrículo supera a da aorta, aí eu tenho a abertura das válvulas semilunares, da aorta ou da artéria pulmonar. Tenho a abertura das válvulas semilunares. No início, eu tenho uma ejeção rápida de sangue. Depois, a própria pressão inicial exercida para a ejeção rápida puxa um pouco mais de sangue e é chamado de ejeção
lenta. A pressão, agora eu tenho ventrículos despolarizados, né, já com formação de onda P. A pressão dentro do ventrículo fica menor que a da aorta ou da artéria pulmonar. Com isso, eu tenho o fechamento das válvulas semilunares. Fechando as válvulas semilunares, e a pressão aqui do sangue chegando no átrio ainda não sendo suficiente para abrir as válvulas atrioventriculares, eu não tenho variação de volume dentro dos ventrículos. Com isso, eu tenho a fase chamada relaxamento isovolumétrico ventricular, já que o ventrículo nessa fase está relaxando. Depois eu tenho que a quantidade de sangue que chegaram nos átrios exerceu uma pressão suficiente para abrir a válvula atrioventricular ou as válvulas atrioventriculares, e acontece a passagem rápida, o enchimento rápido e lento do ventrículo. Então, o enchimento rápido e lento compreende da passagem de cerca de 80 a 90% de sangue dos átrios para os ventrículos, ainda com as câmaras relaxadas, ok? Então, enchimento rápido e depois enchimento lento. Em seguida, eu tenho contração ou sístole atrial, que vai fazer com que aconteça a passagem do restante do sangue dos átrios para o ventrículo, em torno de 10 a 20%. E aí começa o ciclo novamente. Então, a gente consegue associar cada fase do ciclo com o eletrocardiograma, como que está acontecendo. Lembrar que a despolarização ela sempre acontece momentos antes da contração propriamente, ok? E aqui a mudança das pressões dentro das câmaras e das artérias. Então, é importante lembrar, pessoal, em relação ao ciclo cardíaco, cerca de 80 a 90% do enchimento ventricular ocorre antes mesmo da sístole atrial, lá quando as câmaras ainda estão todas relaxadas. Os ventrículos, eles não se esvaziam completamente durante a sístole, sempre fica uma quantidade de sangue dentro dos ventrículos, eles não ejetam todo o sangue para a circulação. O fechamento da válvula aórtica e pulmonar ou das válvulas semilunares demarcam o fim da sístole e o começo da diástole ventricular, então só uma definição. Do mesmo modo, o fechamento da válvula mitral e tricúspide ou as válvulas atrioventriculares vai demarcar o final da diástole ventricular e começo de uma nova sístole. Ainda é importante lembrar que os volumes ventriculares eles são semelhantes, como a gente já falou, para o lado esquerdo e direito, assim como as taxas de fluxo de sangue. E o que vai mudar, na verdade, são as pressões de um lado para outro, né? Então, lembrar que a pressão no ventrículo direito ela é muito maior do que a pressão no ventrículo esquerdo, ok? E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre débito cardíaco. Bons estudos!